Bom, prontinho, gravando. Boa noite, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a TCC, né? Então, eu coloquei aqui esse nome, Guia Básico da Terapia Cognitivo-Comportamental para Leigos, né? Sempre que eu falo esse nome TCC, as pessoas sempre associam com um trabalho de conclusão de curso, então não é essa ideia, né? O nome trabalho de conclusão de curso, só de ouvir já dá às vezes uma aversão para alguns, mas não essa ideia. A ideia, então, é a gente falar sobre essa linha da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é hoje, atualmente, a linha da psicologia que tem mais evidências científicas para diversas condições, né, e tem crescido muito aí no mundo, pelo mundo todo. Bom, então, existe uma frase, né, que eu acho que resume bem o que é a principal ideia da TCC, que é uma frase de um filósofo grego estoico chamado Epicteto, e, e a frase diz assim: não são as coisas em si que perturbam o homem, mas sim o julgamento que ele faz sobre as coisas. Ou seja, o que ele quer dizer com essa frase, né? Basicamente, ele expressa a ideia de que não é exatamente o que acontece com a gente que faz com que a gente sofra, com que a gente desenvolva ali uma questão de saúde mental, não é isso, né? Mas sim muito mais como a gente interpreta as situações que acontecem, né? Para dar um exemplo, pode ter tido uma demissão em massa numa empresa, por exemplo, vários funcionários terem sido mandados embora, e para um funcionário, óbvio, todo mundo vai ficar triste, quem fosse sido mandado embora, uma notícia ali que no geral ninguém gosta de receber, a não ser que seja uma pessoa que já estivesse querendo sair da empresa, né? Mas no geral ninguém vai ficar feliz com esse tipo de notícia, mas uma das pessoas pode ficar pensando, poxa, por que que eu fui mandado embora? Nem todo mundo foi mandado embora. Se eu fosse um funcionário melhor, eu acho que eu sou um funcionário ruim, eu acho que eu vacilei em alguma coisa para ter sido mandado embora. Então, se ele ficar se culpando por conta daquilo que aconteceu, ele vai sofrer muito mais do que outra pessoa que pode ter uma interpretação mais leve do que aconteceu, e a pessoa pode simplesmente entender a situação como ah, é uma questão ali econômica, uma questão ali de gastos da empresa, não foi só eu que fui mandado embora. Então a pessoa pode tentar enxergar a situação com um olhar que permite com que ele vivencie essa experiência de maneira mais leve, né? Então, essa frase aqui simples, ela expressa uma certa complexidade, né? E eu gosto também, tem vários autores que falam coisas parecidas, filósofos. Eu gosto de trazer essa do Epicteto, principalmente porque a própria história de vida dele é uma representação do quanto que as coisas que a gente pensa são importantes na nossa vida, né? Então, a história de vida do Epicteto, que foi esse filósofo grego, ele passou a maior parte da vida dele como escravo, e mesmo passando a boa parte da vida como escravo, ele escrevia livros sobre felicidade. Então ele tem vários livros que ficam aí para a humanidade até hoje. Ele é super conhecido hoje em dia também, como um dos maiores filósofos estoicos da história. E uma pessoa que viveu a vida sobre condições muito ruins, sobre uma condição de escravidão, mas que ainda assim conseguiu tirar muitos ensinamentos dessa experiência de vida que ele passou e ensinar ali outras pessoas e trazer reflexões dele sobre como ser feliz. Bom, eu gosto assim de conversar sobre a TCC porque eu acho que a psicologia científica no geral, né, psicologia científica deveria ser ensinado desde o ensino fundamental nas escolas. Acho que é algo extremamente importante as crianças desde pequenos saberem, crianças desde de muito jovens saberem sobre suas emoções, saberem sobre uma série de condições que muitas vezes a gente não tem oportunidade, né, de aprender na vida, só às vezes num processo de terapia e olha lá. Bom, então, falando um pouco, isso que é um dos conceitos ali, bases da TCC, né? Mas o que é a terapia cognitiva comportamental em si, né?
ela é uma abordagem da psicologia. Dentro da psicologia, a gente tem vários autores, né? Então, um muito conhecido é o Freud, que foi criador de uma abordagem da psicologia que é a psicanálise, né? Que é muito conhecida aí no dia a dia pelas pessoas. Então, tem o Freud, tem a análise do comportamento, que foi criada por um outro psicólogo chamado Skinner, tem várias linhas dentro da psicologia, e algo que muita gente não sabe é que quando você vai fazer terapia, é legal você pesquisar sobre essas diferentes linhas que existem dentro da psicologia e ver ali qual que você mais se identifica e buscar um terapeuta dentro dessa linha, né? Então, normalmente os psicanalistas, no geral, vão falar menos, vão ali, o paciente que vai falar ali quase toda a sessão, e aí tem pessoas que se sentem incomodadas. Poxa, muitas pessoas falam assim, né? Poxa, eu fui no psicólogo, eu só fiquei falando a sessão inteira e ele não falou nada. Aí acabou o tempo, ele falou, acabou o tempo, tchau, né? Então tem muita gente que se sente incomodado com essa forma de terapia, né? Enquanto tem outras pessoas que se dão super bem com a psicanálise, mas varia muito de cada paciente, né? Dos seus gostos pessoais, né? E o que muitas pessoas, dessas pessoas que saíram da terapia, falaram: ah, terapia você só fica falando, desabafando. Provavelmente boa parte dessas pessoas foram com um psicanalista, né? E eles não gostavam desse tipo de metodologia. Então, por isso que é importante a gente entender que existem várias formas dentro das terapias que a gente pode trabalhar. E por que que eu destaco aqui a TCC, né? A TCC ela tem crescido muito por conta de trabalhar muito focado em evidências científicas, né? E ela tem um método mais estruturado, né? De atendimento. Então ele tem um processo com início, meio e fim. Dependendo da sua demanda, ela vai ter técnicas específicas. Então a TCC ela tem muito a ver com um processo de aprendizagem, né? Então você fazer terapia com um terapeuta TCC, você aprende muita coisa, né? Aprende coisas objetivas sobre o cérebro, enfim, coisas nesse sentido, mas também coisas subjetivas como a si mesmo, o seu autoconhecimento. Então, tudo isso também é trabalhado num processo de TCC. Bom, então, contei um pouco que o pressuposto da TCC é de que não são as coisas em si que fazem com que a gente sofra, mas sim como percebemos, interpretamos aquilo que aconteceu, né? Muitas vezes, na maior parte dos transtornos mentais, não só transtornos mentais, mas a gente no dia a dia também, mesmo sem transtorno mental, a gente muitas vezes acaba entrando em alguns padrões cognitivos, em algumas crenças, né? Que no dia a dia a gente chama até de crenças limitantes. A gente acaba se prendendo em algumas crenças e não percebe, às vezes, como alguns padrões da forma que a gente pensa, da forma que a gente vê o mundo, não percebe como esses padrões podem nos afetar, podem nos fazer mal, né? Então, nesse processo aqui da TCC, você vai conhecendo melhor suas crenças, vai conhecendo que crenças que são positivas, que fazem bem para você, que fazem bem para sua autoestima, enfim, crenças que são funcionais e que crenças que prejudicam você no seu dia a dia, te limitam você a alcançar as coisas que você quer alcançar. Então a gente tem aqui algumas coisas no geral que a gente trabalha nesse processo. Um deles é a parte ligada à cognição, que tem a ver com pensamentos e crenças. Então isso é o que a gente chama de autoconhecimento, conhecer as crenças que eu tenho, os padrões de pensamento que eu tenho e como isso me afeta. O outro ponto que a gente trabalha é a parte de emoções, né, emoções e sentimentos, desenvolvendo algo que é chamado de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é eu sei lidar bem com minhas emoções, né? Então, quando eu tenho emoções desagradáveis, eu sei como lidar com essas emoções, eu não ajo por impulso baseado nessas emoções, eu não, enfim, consigo lidar de uma maneira saudável com essas emoções e também com outras pessoas. É,
Então, tem essa parte aqui, né, de inteligência emocional, tem uma parte ligada também a parte, existe uma parte também ligada a uma fisiologia, que é sobre como o seu organismo funciona. Então, parte desse processo de da terapia, né, serve também para você entender e melhorar o funcionamento do seu organismo. Então, alinhar coisas como hábitos saudáveis, coisas como é, atividade física, alimentação, sono, tudo isso a gente pode trabalhar num processo de terapia cognitivo-comportamental. E o objetivo, então, é trazer esse bem-estar físico. E, por último, ações alinhadas a valores, né? E isso tem a ver muito com os nossos comportamentos, né? Então, você age de acordo com o que é importante para você, de acordo com os seus valores, com seus objetivos, propósito de vida, enfim, todos isso são aspectos que a gente trabalha. Bom, três questões muito importantes que a gente precisa entender e refletir sobre a nossa vida quando a gente está com uma dificuldade emocional, né? Então, uma delas se chama reestruturação cognitiva. O que é reestruturação cognitiva? A gente está com uma questão emocional, um sofrimento intenso por alguma questão, ou até mesmo um transtorno de ansiedade, de depressão, enfim, algo ligado a isso. A gente primeiro precisa se perguntar e analisar se os pensamentos que eu tenho tido no meu dia a dia, as coisas que eu tenho pensado no meu dia a dia, eles fazem sentido, eles são reais, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa com ansiedade, ela vai ter um padrão distorcido de pensamentos de aumentar muito coisas ruins que podem acontecer. Poxa, e se cai um meteoro aqui, né? Esse é um pensamento exagerado, mas assim, e se eu for mandado embora amanhã, né? Pensamentos muito ruins, né? E boa parte desses pensamentos não acontecem, ou seja, tá acontecendo ali um viés da pessoa tá pensando com muita frequência em coisas que não são realidade, né? Ou uma pessoa com depressão, ficar remoendo muito situações que aconteceram no passado, no sentido de, poxa, por que isso aconteceu comigo? E se eu pudesse voltar no tempo e mudar isso? Enfim. Essa primeira parte, chamada reestruturação cognitiva, envolve a gente analisar os pensamentos que a gente tem, entender se eles são úteis, se eles fazem bem para mim no meu comportamento, nas minhas emoções, ou se eles estão me colocando num ciclo vicioso, num ciclo onde eu começo a pensar certas coisas, eu me sinto mal, por eu me sentir mal, eu já começo a ter comportamentos ruins, como beber, como fazer coisas ali que não vão me fazer bem, esses comportamentos ruins mexem com o meu organismo, então a pessoa vai entrando num ciclo vicioso ali, de uma coisa do pensamento, afetando as emoções desagradáveis, que afetam o seu organismo e tudo mais, e a pessoa vai se afundando, né? Então, essa é a primeira parte, né? Entender se as coisas que eu tenho pensado na maior parte do meu dia a dia, se são coisas realistas, se são coisas funcionais, né? Caso não, aí a gente precisa começar a buscar, trabalhar, a tentar alternativas para esses pensamentos, a começar a questionar esses pensamentos, né? Futuramente eu vou falar isso com mais detalhes, mas começar a questionar esses pensamentos. Vou dar o exemplo do ansioso. Poxa, a pessoa todo dia ela acha que vai ser mandada embora, ou todo dia acha que vai morrer um ente querido, todo dia está pensando coisas ruins, né? E poucas dessas coisas realmente acontecem. Então, seria a pessoa começar a questionar, inicialmente nesse aspecto mais racional, né? Depois em outros tipos de aspectos mais emocionais, mas inicialmente nesse aspecto mais racional, poxa, quanto dessas coisas que eu penso todos os dias, quanto que realmente acontece? Vamos marcar, vamos observar se isso realmente acontece, vamos começar a questionar esses pensamentos do tipo, por exemplo, não viajo de avião porque eu tenho medo do avião cair, ou não subo em elevador, não ando em carro, tudo isso são coisas ligadas à ansiedade. Qual é a probabilidade de um avião cair? Né? Vamos buscar na internet. Existe probabilidade para tudo. Mas será que você, na sua cabeça, você não, quando você pensa em
pegar um elevador, pegar um avião, na sua cabeça não parece algo que você tem certeza que vai acontecer algo ruim, sendo que a probabilidade é muito menor, né? Então, tudo tem a ver com essa parte de reestruturação cognitiva. Segunda parte envolve resolução de problemas, né? Então, primeiro, você já confirmou, você já percebeu, não, as coisas que eu penso no dia a dia estão ok, fazem sentido, né? Eu não estou pensando coisas ali de outro planeta, entre aspas, né? Então, vamos resolver alguns problemas, né? Então, se as coisas que você está pensando estão ok, mas ainda assim você está em sofrimento, é porque existe algo que precisa ser mudado, provavelmente, na sua vida, né? Então, eu tenho pensado que eu procrastino muito, que eu não estou produzindo, que eu não estou desempenhando bem, e isso realmente é verdade. Não estou conseguindo, né? Então, vamos montar uma estratégia para você melhorar sua produtividade. Vamos montar uma estratégia para você regular suas emoções, né? Eu tenho emoções muito intensas, eu me sinto desequilibrado emocionalmente, isso é verdade, não é algo que eu estou exagerando em questão de pensamentos, né? Então, isso é verdade, vamos buscar estratégias para lidar com isso, né? Isso é a resolução de problemas, é a gente buscar construir uma estratégia para resolver um problema que realmente existe, né? Que não é um problema que só foi criado pela mentalmente ali pela sua cabeça, pelos seus pensamentos. E o terceiro e último aspecto, que é o mais difícil de certa forma, é quando primeiro você está pensando coisas que fazem sentido, né? Segundo, o seu problema ele não tem uma resolução imediata, ou seja, eu tenho pensado muito que minha mãe está com câncer e ela realmente está com câncer. E não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Né? Eu ajudo no que eu posso e tudo mais, mas ainda assim eu estou sofrendo por algo que está acontecendo e não está no meu controle. E aí envolve esse terceiro aspecto que é de aceitação. Né? Então, como trabalhar a aceitação? A aceitação é a gente deixar de ficar lutando contra a realidade nos nossos próprios pensamentos, né? Poxa, mas como eu queria que não fosse com minha mãe, como eu queria que não fosse comigo, ai, como eu faria tudo para que fosse diferente. Entrar nesse ciclo de pensamentos não vai resolver o problema, né? Você está mentalmente lutando contra algo que não está no seu controle, né? E você ficar reforçando esses ciclos de pensamento, ai, como a vida é ruim, porque isso aconteceu comigo e não tem nada que eu faço e tudo mais. Você ficar nesse processo, além de não resolver o problema, vai te colocar num sofrimento muito mais intenso do que você merecia passar, de certa forma, né? Então, buscar ter uma postura de aceitação, no sentido de entender, bom, é isso que aconteceu, né? Eu não gostaria que fosse comigo, mas foi comigo, infelizmente, né? Apesar disso que aconteceu, o que que eu posso fazer? Apesar de eu saber que algo ruim aconteceu, né? Como eu posso aproveitar o resto das coisas que tem, né? Em vez de ficar olhando só para coisa ruim que aconteceu e que está fora do meu controle, porque eu não foco a minha energia, o meu olhar em coisas que ainda existem de bons na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, envolve essa questão de focar o seu olhar um pouco em outras questões, envolve a questão também de aceitar que algo ruim aconteceu e que tá tudo bem você se sentir triste, você ficar chateado com isso que aconteceu. Né? Então, acho que esses são três passos ali que resumem bem o que a gente trabalha nesse processo de terapia. Eu acho que foi muita informação, mas tentei trazer de uma maneira resumida, algo que a gente leva às vezes meses, mas é só para vocês terem uma pincelada de várias coisas que eu vou começar a falar mais para frente, muito mais detalhes. Cada um desses itens vou trabalhar com muito mais detalhes mais para frente. Tá bom? Bom, por hoje é isso que eu queria trazer nessa parte de explicação, né? E agora eu queria fazer uma sessão também de meditação com vocês, né? Então é um dos grandes objetivos aqui do grupo, eu trazer algumas informações, ter um bate-papo ali de mais ou menos 20 minutos, trazendo algumas informações para vocês,
E depois pegar esses minutos finais, esses 5, 10 minutos finais, para a gente começar a trabalhar a meditação, que foi uma técnica que eu, conforme expliquei na semana passada, tem vários benefícios para a nossa saúde mental. E então a gente vai começar esse exercício de meditação ficando numa posição confortável, buscando ali uma posição onde a gente fique de preferência com a coluna ereta, sem estar com a coluna torta, com a cabeça caída, de preferência com os pés no chão, não precisa estar descalço, mas os pés apoiados no chão, de preferência. Mas pode fazer a meditação, se for da sua preferência, você pode fazer deitado, você pode fazer até em pé, se quiser. Mas eu digo essas recomendações de fazer sentado com os pés no chão, porque normalmente para iniciantes é a melhor posição para não ficar com sono, para não se distrair tanto. Então a gente vai começar fazendo 5 respirações bem profundas e soltando o ar bem devagar. Ótimo. Agora você vai focar a sua atenção na ponta dos dedos dos seus pés. Tente focar a sua atenção totalmente ali nos dedos dos pés, tentando sentir qualquer sensação que você consiga perceber. Agora os pés inteiros. Qualquer sensação que você consiga perceber nos pés. Se você não conseguir perceber nada, não tem problema. Observe essa ausência de sensações. Agora você vai perceber as sensações na região da sua panturrilha e canela. Se a sua mente se distrair, se você começar a pensar em outra coisa que não envolva essa região do corpo, que não envolva o momento presente, somente observe para onde a sua mente foi. Não tem problema você se distrair. Faz parte da natureza da nossa mente. E aí você percebe para onde a sua mente foi e delicadamente traz a sua atenção de volta para a canela e para as panturrilhas. Agora subindo, percebendo os joelhos, e percebendo as coxas. Percebe se existe algum incômodo até agora, alguma tensão, ou alguma sensação agradável. Mas não se apegue nessa sensação agradável, ou não rejeite esse incômodo que você perceba, apenas observe. Agora percebendo a região da pelvis, a região dos quadris,
a região inferior do seu abdômen, percebendo agora o abdômen inteiro e a parte inferior das costas, subindo para a região do peitoral, agora a região dos ombros e das costas. E novamente observa se existe alguma tensão, algum incômodo ou algum conforto. Tente sempre ter esse olhar de curiosidade, como se fosse a primeira vez que você está percebendo essas sensações do seu corpo. Agora percebendo os braços, o cotovelo, os antebraços e as mãos. Novamente, se algum pensamento surgir, você pode dar um nome para esse pensamento, se quiser, colocar um nome. Estava pensando nisso, estava pensando naquilo, pensamento sobre o futuro, pensamento sobre coisas a fazer, pensamento sobre o passado, pensamento sobre X pessoa, sobre X acontecimento. Coloca um nome se surgir algum pensamento que te distrai do momento presente, e depois disso volta a focar nas sensações do agora, do seu corpo. E agora vamos subindo então pelo pescoço, percebendo o pescoço e percebendo o rosto. Ótimo. E agora você tenta perceber todo o seu corpo ao mesmo tempo, corpo inteiro, da cabeça aos pés. Observa onde existe tensão, onde existe incômodo, onde existe conforto. E vai apenas observando e vendo se por acaso essa tensão vai mudando, esse desconforto vai sumindo ou mudando de região ou diminuindo. Observa a diferença da sensação das regiões do seu corpo onde você possui roupa tocando o seu corpo. Presta atenção nessa sensação da roupa tocando o corpo e das regiões onde não há roupa, do corpo tocando o ar.
Ótimo. Agora, para finalizar, você pode fazer um alongamento, uma automassagem, principalmente nessas regiões que você percebeu que tinha maior tensão, você percebeu que existia algum incômodo. Vai relaxando essas regiões. Durante o nosso dia, a gente vai passando vários estresses, às vezes, né? E esses estresses, nosso corpo vai somatizando esses estresses, nosso corpo vai produzindo cortisol, hormônios do estresse, e algumas regiões do nosso corpo podem ficar tensas sem a gente perceber. E às vezes a gente vai acumulando por semanas, por meses essa tensão de um corpo que está pronto para lutar ou para fugir. E essa tensão pode gerar problemas lá na frente, dores de coluna, pode gerar até problemas mais graves, dependendo do nível do estresse, do nível ali das mudanças hormonais, né, que o nosso corpo vai produzindo. Mas se você todo dia tenta ter um momento de focar nas sensações do corpo, de relaxar essas regiões tensas, essas tensões vão indo embora, seu corpo vai ficando mais leve, você vai se sentindo mais relaxada física e mentalmente, e mais produtiva também, e mais feliz. Então, com essa intenção de tentar trazer essa leveza, essa calma para o resto da semana, quando vocês estiverem prontos, pode abrir os olhos. Ótimo. Alguém quer contar como que foi o exercício? Eu vou parar de gravar aqui também.